Nós vamos combinar para vocês me enviarem as fotos. Nós estamos nessa. Confiram aí no caderno, por favor. Liguem as câmeras. A próxima. Essa aí ainda não Eu não consigo ligar a câmera, porque senão trava no celular. Eu tô esperando minha mãe terminar o computador pra eu ligar a câmera pelo computador. Essa aqui já foi, não já? Não, ainda não. Volta um pouco. Peraí, vamos lá, conferindo. Aí, Subjetiva, essa aí. Essa aí que tem 2. Essa aí que tem 3. Objetiva direta, fez? Não. Ah, não, então tá. Até verbo na voz passiva nós fizemos, certo? Ou eu não expliquei verbo na voz passiva? Não expliquei na voz passiva, não. Então eu tenho que explicar essa, ok. De cá. Alguém tá me escutando? Ou é problema no meu microfone? Agora estamos. Ah, eu não posso ligar a câmera porque eu tô pelo celular. E se eu ligar a câmera, trava. Eu tô esperando minha mãe terminar o computador pra eu ligar a câmera pelo computador. Tudo bem. Isso é uma briga ou só um aviso? Não, porque eu fiquei nervosa porque ninguém tava me escutando. Ah, não, nós não estávamos. Agora a gente ouviu. Tudo certo. Bernardo, Luísa, Laura, Anitta, liguem as câmeras, por favor. Vamos lá, então. Eu vou explicar a última situação da oração subordinada subjetiva, que é o verbo na voz passiva, ok? Então, vamos lá. O que é o verbo na voz passiva? Nós vimos, acabamos de ver voz ativa e voz passiva. Na voz passiva, é aquele que tem a locução verbal, tá? O que é uma locução verbal? Um verbo auxiliar mais um verbo principal. Isso é a locução verbal. Quando o verbo começa na voz passiva. A voz passiva ela é formada por uma locução verbal. Então, eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Geralmente, esse verbo auxiliar é o verbo ser. E o verbo principal é o verbo no particípio. Tá? Então, anota aí que isso aqui é mais uma situação das orações subordinadas substantivas subjetivas. Quando você tem um verbo auxiliar, a oração começa, o período começa assim, representando isso aqui é a voz passiva, tá? Verbos na voz passiva. Então, a partir do momento que nós temos essa situação, nós vamos ter as orações subordinadas substantivas. Subjetiva ainda. Olha aqui o exemplo. Volta no quadro. No quadro branco, volto. Professor, o que é PS e PC? Período simples, PC, período composto. Ah, tá. Pronto? Olha só, vamos lá então, continuando.
Período simples. Peraí. Espera onde? Era só copiar que era embaixo do verbo auxiliar e do verbo principal. Câmeras, pessoal. Pode ir. Anitta, João Vitor, Thiago, Diogo. Todo dia eu tô anotando em relação à câmera. Vamos? Bernardo, Laura, Luísa, Natália. Gabriela correu e ligou. Vamos lá. Verbo na voz passiva. Se fosse num período simples, como que nós analisaríamos? Foi anunciado. O verbo na voz passiva. Letrão. Foi anunciado ontem o aumento do preço do combustível. Qual é a função sintática? De o aumento no preço dos combustíveis. Inverta a oração para mim. Quem foi anunciado ontem? O aumento no preço dos combustíveis. Exato. Qual que é a função sintática dele, então? Quando eu pergunto quem? Sujeito. Isso mesmo. Só que agora eu peguei, ao invés de esse o aumento, quando eu coloco... Vou relembrar uma coisa aqui lá do 6º ano. Quando eu coloco... Isso aqui é o que? É o aumento. Isso aqui é um artigo. Quando eu coloco o artigo na frente, é sinal que aumento, a palavra aumento, é substantivo. Então, tem o aumento no preço dos combustíveis. Esse aqui, o aumento, ele é núcleo do sujeito. Ô, Jesus. Isso aqui é o núcleo do sujeito. E aí, o que eu vou fazer? Núcleo do sujeito. Então, eu tenho o artigo o, aumento o núcleo do sujeito, e tudo isso, o aumento no preço dos combustíveis, é o sujeito. Isso eu tenho uma única oração. Lembrando que essa oração, ela está invertida. Por que ela está invertida? Como que deveria ser a oração? O aumento no preço dos combustíveis foi anunciado. Só está invertido. Agora, se eu passo isso para um período composto, o que vai acontecer então? Eu tenho foi anunciado e eu tenho aumentará. Aí eu passo a ter 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, eu preciso parti-las ao meio. Qual que é a primeira oração, então? Parte as 2 orações ao meio para mim. Separa em 2 orações o período. Foi anunciado ontem
que o preço dos combustíveis aumentará. De novo, recapitulando o que nós vimos na quinta-feira passada. Peraí. Eu tenho aqui uma oração que começa com o quê? O que é o quê? O conectivo. Qual que é o nome dessa oração aqui, então? Foi anunciado ontem. Professora, se é por causa da internet, eu entro de novo, aí você aceita. Tá. Oração principal. Só que, se a oração principal for formada por um verbo na voz passiva, o que falta para essa oração ser completa? Eu tenho um sujeito, então falta eu tenho o verbo. O que falta antes do verbo? O que falta antes do verbo? Um sujeito. Se dentro do sujeito tem um verbo, isso aqui vai ser chamado de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que ela é oração subordinada, substantiva, subjetiva? Porque a oração principal é formada por um verbo na voz passiva. Tá? Porque a oração principal é formada por um verbo na voz passiva. Por isso é que precisamos memorizar essas três situações. Lembrando que inicia pelo quê, né? Posso sair dessa? Se eu sair, não volta mais. Pode. Então vamos lá, próximo. Maria Lúcia, Oi! a recuperação do terceiro bimestre já passou? No segundo, né? É isso. Não, tô até precisando. Depois você me manda um oi no particular pra gente conversar, Anitta. Tá bom. Pessoal, copia essa, não deixem de soltar as linhas. Professor, agora eu tô entrando pelo computador. Agora deu? Tá indo, peraí. Maravilha.
Vamos lá, gente. Posso explicar essa? Não. Vamos lá, então. Essa, a partir de agora, fica mais fácil de entender. Uai. Vocês estão copiando a direta ou a indireta? Eu tô copiando a Eu indireta. tava copiando a indireta. Ah, então eu pulei uma, depois eu tenho que voltar. Tem problema não. Peraí, Estou eu na tô indireta. Eu explico ela Eu tava primeiro. olhando a direta. pronto. Pronto. Ó, na indireta, então, primeiro. Deixa. Ó, oração subordinada substantiva objetiva indireta. É aquela que exerce a função de objeto indireto, tá? É a mesma coisa. Vamos relembrar aqui, para não esquecer. O que que um objeto indireto tem que ter? Verbo transitivo indireto. Quais as perguntas eu faço? De que? De quem? A que? A quem? E por aí vai. O que que é importante a gente lembrar do verbo transitivo indireto? O que que ele sempre tem? Preposição. Aqui tem que ter a preposição antes do que. Se o que é o conectivo, que aparece em quase todas as frases, tem que ter a preposição. Continua tendo a preposição. A ideia é a mesma, não muda nada. A única coisa que muda é que antes era um substantivo, agora dentro desse substantivo tem um verbo. Só isso, tá? Tem que continuar exigindo a preposição. Você vai continuar fazendo a pergunta de que, de quem, a quem, para o sujeito, para o verbo. É a mesma coisa. Então, a oração. Vamos relembrar que uma oração é formada por sujeito mais verbo mais complemento. Nesse caso, vai ter sujeito, o verbo vai ser um verbo transitivo indireto e o complemento vai ser objeto indireto, que nesse caso aqui é uma oração. Quando eu digo que é uma oração, é por quê? Porque ele tem um
o que dentro do objeto indireto? Um verbo, ele tem um verbo. Se é oração, é porque dentro do objeto indireto tem um verbo. Vamos analisar as orações. Seus amigos confiam em sua vitória. Olha o tanto que esse é mais fácil. Função sintática de seus amigos, Natália. Seus amigos, função sintática? Sujeito. Sujeito. Função sintática de confiam. Verbo. Qual verbo? Transitivo indireto. Transitivo indireto. Quem confia, confia em alguma coisa ou em alguém. Para todo verbo transitivo indireto, é obrigatório que eu tenha o quê? Objeto indireto. Objeto indireto. Qual é ele dentro dessa oração? Em sua vitória. Em sua vitória. Qual que é a preposição? Em. Em. Isto. Preposição em. Agora vamos analisar o período composto na oração, no trecho abaixo. Qual que é a função sintática de seus amigos? Sujeito. Sujeito. Qual que é a função sintática de confiam? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Agora, para todo verbo transitivo indireto, eu tenho que ter o quê? Objeto indireto. Exatamente. Só que dentro do objeto indireto, Tem um verbo. eu tenho um verbo, isso mesmo. E aí, então, ele vai transformar em Oração subordinada, substantivo, objetivo indireto. isto. Oração subordinada, substantivo, objetivo indireto. Ok? Posso voltar lá no objetivo direta? Pode. Eu tenho que apagar isso tudo. Espera só um pouquinho. Ixi, agora não. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta agora.
Posso explicar esse? Não. Professor, o que é PS, PC? PS, período simples. PC, período composto. Vamos lá, então, gente. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Também é a mesma questão. Relembrando, para ser verbo transitivo direto, o que que a gente pergunta? Verbo transitivo direto. Relembrando as perguntinhas. O que e quem? Tá? Então, você vai ter um sujeito, um verbo transitivo direto e o objeto direto vai vir em forma de oração. Você vai continuar perguntando o que, assim como nas outras situações. Ó, vamos lá. Gabriela, faz para mim. Função sintática de seus amigos. Não, gente. Tá na indireta, Tá professor. Direto. Gabriela, função sintática de muitos economistas. Sujeito. Sujeito. Verbo previram. Muitos economistas previram o quê? Perguntei o quê? Gabriela, qual a função sintática de previram?
Verbo transitivo direto. Exato. Previram o quê, Gabriela? Um aumento no desemprego. Função sintática de um aumento no desemprego? Objeto direto. Objeto direto. Certinho. Tá vendo que a estrutura é a mesma? Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Isaac, vamos lá. Função sintática de muitos economistas no período composto. Sujeito. Sujeito, ótimo. Isaac, verbo previram. Função sintática de previram. Verbo transitivo Verbo direto. transitivo direto. Previram o quê? Perguntei o quê? Verbo transitivo direto. Isso mesmo. Agora, para todo verbo transitivo direto, o que é obrigatório que eu tenha mesmo? Isaac? Objeto direto. Objeto Objeto direto. direto. Só que dentro do objeto direto eu tenho um verbo. Como que isso aqui vai chamar então? Ele tem a Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Exato. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso mesmo. Vou só relembrar outra coisa importante que vocês não podem esquecer de destacar aí. A oração subordinada começa com que. Separa o período em duas orações. Qual que vai ser o nome dessa oração aqui, então? Muitos economistas previram. Oração principal. Exato. Copia rapidinho, porque a aula vai cair. Falta menos de um minuto. Acho que ele ainda vai cair. Pera, o que é para anotar? Você anotou essas